Olá pessoal, hoje eu vou dar continuidade, esse é o nosso terceiro vídeo. O primeiro, eu ensinei vocês a dividirem todo o papel, colocar margem, caligrafia técnica. A segunda foi a parte da peça isométrica e agora a gente vai fazer as vistas ortográficas dessa peça. A primeira coisa que eu tinha falado pra vocês é sobre a divisão desse papel. Então, eu vou fazer a parte de baixo, a gente também precisa ter a escrita, né, de cada peça, e pra isso eu vou usar algumas medidas. Como eu falei pra vocês, essas medidas de divisão não são padrões, são apenas medidas que eu utilizo pra facilitar aí na hora dos meus alunos conseguirem escrever. Então, eu vou colocar aqui meio pra baixo, mais meio, mais meio. Então, vai ficar meio, com meio, 1, com mais meio, 1,5. Vou fazer a mesma coisa do outro lado pra que a gente consiga ligar. Meio, 1, 1,5. Então, eu tenho aí 3 linhas com meio centímetro. Vou fazer 3 linhas auxiliares. A minha primeira linha é a linha de distância da peça para a escrita. Aqui no meio a gente vai ter escrita e aqui a gente já tem o início da peça. Então, eu vou escrever aqui à esquerda a gente vai ter a vista frontal. Você vai mais ou menos centralizar a letra para que fique harmônico. Aqui a vista lateral esquerda. E aí a gente, a partir daqui, já tem a linha do desenho. Eu vou dividir também de forma que a peça fique no meio. E pra isso eu vou colocar 2 centímetros de cada lado. Então, a gente vai colocar 2 centímetros pra cá e aqui 4, tá? Porque eu coloquei a régua no meio, de forma que eu tenha 2 pra cá e 2 pra cá. Agora, eu vou usar meu esquadro pra poder fazer a linha auxiliar. Eu poderia ter marcado 2 embaixo, mas a intenção aqui também é o treino do esquadro, tá? Então, eu coloquei aqui meu esquadro em 90 e vou fazer 2 linhas auxiliares. Essa linha aqui acabou ficando a marcação do esquadro, tá? Mas o meio tá aqui certinho. Agora, a gente vai utilizar as medidas necessárias para poder desenhar a peça. Então, eu vou usar esse ponto de referência aqui e esse daqui para iniciar as minhas vistas ortográficas, tá? Então, aqui, nessa primeira medida, eu tenho que ver a altura da minha vista frontal. Então, a minha vista frontal é essa daqui que está à direita. E ela me lembra um T invertido. Então, para isso, eu tenho aqui 1 mais 2 de altura, totalizando 3. É a mesma coisa que eu vou medir aqui. Eu vou começar com a altura de cima, que tem 2, mais 1, 3, tá? Então, eu marquei o 2 e depois marquei o 3. Vou utilizar o meu esquadro para poder fazer as minhas linhas auxiliares nas medidas marcadas. Essa medida pode passar até o outro lado, porque a vista lateral vai ter a mesma altura. Seguimos aqui, agora a gente precisa das nossas medidas verticais. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 1. Vou repetir aqui em cima. 1, 2 e 1. Totalizando o final com 4. Vou vir com a minha linha auxiliar. E vou fazer os meus traçados. Só um minutinho porque escapou. Vou pegar outra linha paralela para ficar bem correto. Se vocês verem, a minha letra não ficou muito centralizada em relação ao desenho. Eu vou até apagar aqui pra gente escrever novamente. Isso pode acontecer, tá? Mas é importante que você escreva fraco pra você conseguir ajustar. Eu vou centralizar de acordo com o meu desenho, tá? Pronto, fica mais harmônico. Agora, você vai ver que a gente tem esse formato do T aqui. O T já tá aqui dentro. Então, se a gente fosse pensar aqui como uma figura cheia, a gente teria esse fechamento aqui, como se fosse um quadrado mesmo. Só que a gente tem essa abertura aqui nas laterais, como se fosse um L. Então, verifica pra mim se eu não tenho essas duas aberturas aqui. O desenho já tá aqui dentro, essa base aqui, essa linha não vai até o final. Então, isso daqui também está nos impedindo de ver a peça. Então, eu vou apagar aqui pra ficar mais fácil da gente visualizar. E essa lateral. Se você quiser deixar marcado, você pode deixar porque a linha tá clara. Porém, eu vou apagar para que fique mais fácil de você conseguir visualizar a peça. Então, eu vou marcar aqui, ó, minha primeira linha de 1 centímetro e 1 centímetro. Nossa base com 4. Mesma coisa aqui. E a nossa altura. Repare que eu só marquei, fiz as linhas e agora eu tô vindo reforçando. Agora, eu vou fazer a marcação desse furo. Ele vai ter 1 centímetro aí, totalizando aqui, como eu tenho 2, eu vou colocar meio centímetro para cada lado. Então, meio centímetro aqui, totalizando no meio 1 centímetro, como vocês podem ver. Então, vou pegar a minha linha auxiliar para poder traçar já, ó. Pego minha linha paralela aqui e trago para cá. É importante que essa linha também seja reta, às vezes a gente quer fazer no olho e aí o tracejado fica da forma incorreta. Mesma coisa para o outro lado.
Então já temos a primeira peça pronta. Aqui você pode ver que as mesmas marcações de altura desse lado foram pro outro lado. Então a gente só precisa agora da largura. Aqui eu tenho 3 de largura, então eu vou marcar. Marquei 3. Vou fazer a minha linha paralela em Z. Você vai ver que a nossa lateral esquerda, ela tem essa primeira parte aqui, mais à frente, e essa segunda parte um pouco mais atrás. Então, a gente vai ter que fazer isso aqui marcando com a linha forte e a linha média para dar essa sensação de profundidade. Então, embaixo eu vou utilizar a minha lapiseira 09 para deixar um pouco mais reforçado. E em cima, eu só não vou reforçar, deixando mais claro essa sensação. Só colocar um pouquinho mais escuro esse lado aqui, porque esse lado ficou um pouco claro demais na hora que eu tracei. Então, eu tenho aí a parte mais embaixo mais escura e a parte de cima um pouco mais clara, para dar essa sensação de profundidade. Vou marcar também o furo da peça. A linha tracejada indicando linha de projeção. Marcar 1,5 e depois meio para cada lado. E aí a gente vai utilizar agora a nossa linha paralela em Z para poder traçar isso retinho. Com a peça pronta, a gente agora vai para a vista superior. Para isso, a gente vai marcar um espaçamento entre a peça e outra. Dessa vez eu vou dar um espaço um pouco maior, um espaço de 1 centímetro, depois mais meio centímetro, mais meio centímetro. Só para não ficar grudada com a peça de cima. Eu vou ajustar minha escrita aqui também na vista lateral esquerda, porque com a peça pronta fica mais harmônico. Ali embaixo eu vou até fazer o contrário. Eu vou desenhar a peça e depois eu vou vir com a escrita, porque a gente consegue centralizar melhor. Agora, embaixo, a gente tem já os tamanhos, eu só vou prolongar as linhas para baixo, tá? Porque eu vou usar as mesmas larguras para a vista superior. E aí, eu vou marcar o tamanho da minha peça. Se aqui a largura é 4, só me sobra o 3 aqui do outro lado. Então, eu vou utilizar aí os 3 centímetros. Com a linha auxiliar, eu vou fazer a minha linha paralela. E agora já posso começar a demarcar. Já tá tudo feito aqui na minha peça. Eu só vou marcar os pontos mais fortes e os pontos mais fracos. Aqui são essas duas pontas que eu tenho e o ponto central. E esses dois aqui é o furo da peça no meio. Então, a parte de cima vai ser uma parte mais escura, as laterais mais claras, assim como a vista lateral. E aí eu tenho as duas pontas um pouco mais claras, eu vou só reforçar um pouquinho pra não ficar aparecendo a linha auxiliar. E agora eu tenho aí o furo, tá? Eu já marquei essa medida, eu só preciso da outra medida de divisão. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Eu vou dividir aqui 1,5. Vou trazer a minha linha auxiliar pro centro dessa peça. Ou aqui mesmo eu também consigo marcar pra cada lado meio centímetro. E aí a gente já evita, né, um trabalho, já que a gente não vai deixar o ponto central do furo. Então, eu vou fazer só aqui no meio, que é o furo. E aí eu vou vir reforçando. Pronto, eu já tenho aí o furo. Vou só apagar essas marcações. E aí agora eu posso escrever. Vista superior. Então, já tenho a escrita da minha peça. A peça toda pronta. Essas linhas de marcação você pode pagar depois ou deixar para lembrar como faz a técnica toda. Eu espero ter ajudado com o passo a passo. Qualquer dúvida vocês podem deixar no vídeo. Até a próxima.